Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui no nosso programa de domingo, recebendo uma personalidade muito querida para nossa casa, o César, que veio conversar um pouquinho com a gente, um bate-papo sobre a paternidade à luz do Espiritismo. Essa é uma homenagem que a gente vem trazendo para os pais, né, nessa data tão especial, tão importante. César, se apresenta para o pessoal. Olá, tudo bem, amigos? César, de Sorocaba, sou do espírita, sou empresário de Sorocaba na área de seguros e sou curioso, estou sempre tentando estudar um pouquinho, falar um pouquinho da doutrina espírita, e é sempre uma honra poder participar aqui do centro. Algumas vezes estive aqui ministrando palestras, tenho muito carinho por essa casa. Muito obrigada, César. Então, conta para nós, César, o que significa ser pai na visão espírita, né? Como que a gente pode enxergar a paternidade diante da doutrina espírita? Então, no meu modo de ver, ser pai é uma forma de você participar da formação de um espírito que vem aqui e que nós podemos, nessa participação no crescimento espiritual, crescimento moral, crescimento ético, desse espírito que está vindo aqui como meu filho, por exemplo. Então o pai, ele tem essa preocupação, essa meta de estar buscando um crescimento espiritual para esse espírito, um encaminhamento para que seja um grande espírito e que tenha um bom crescimento espiritual. E a gente pode considerar assim que a paternidade vai além da questão biológica, além dessa hereditariedade, né? Porque tem a hereditariedade, toda a bagagem genética, né? E aí, além disso, né, pode ter mais, é um além, né? O que você... Não tem dúvida que é um além, porque nada acontece por acaso, né? Lei de causa e efeito. Logicamente que, de uma forma ou de outra, estava previsto que esse filho viria, né? Então o pai, ele está inserido nesse contexto de educar essa criança para se tornar um homem, com uma responsabilidade muito grande, que é uma responsabilidade moral e espiritual, né? Porque não só prover os bens materiais, a educação, mas também ao exemplo do pai, fazendo com que esse jovem se torne um homem no futuro espiritualizado, que é o mais importante, né? Ai, sim, E eu vejo, assim, nessa sua fala, que dá para a gente considerar também que o pai é aquela figura que empurra a pessoa vamos para a vida, né? Tanto o homem quanto a mulher, a figura do pai numa certa altura da vida é aquele que mostra, olha, vai para a vida. É aquele, né? A mãe já é aquela que fica assim, ó, mantendo, né? E o pai já vai para a ação, né? Então, esse encaminhamento é parte dessa missão do pai. Mas vamos lá, pensando nisso, você acredita, assim, como que você enxerga essa questão da paternidade em relação aos espíritos? Nós somos sempre pais de espíritos que conhecemos em outras vidas? Acredita que sempre teve esse vínculo? Segundo a doutrina espírita, geralmente, a maior parte dos filhos já foi algum tipo de laço entre os dois, né? Talvez tenha sido o pai, talvez tenha... E tanto pode ter sido um opositor, uma pessoa que fez mal para o outro, para que venha acertar aqui com o laço sanguíneo, como pode ter sido também uma missão, para que ambos possam atingir bons objetivos espirituais. Mas é importante sabermos que a maior parte, sim, não acontece nada por acaso, e, segundo a doutrina, sim, a maioria dos casos existe já um elo antigo, até mesmo pela afinidade, pela vibração, porque os espíritos, eles vão se moldando e vão crescendo na espiritualidade. Às vezes um vem mais cedo, o outro vai embora mais tarde, mas sempre se cruzando, né, acertando arestas do passado. E como o Espiritismo explica os pais que são
ausentes, negligentes ou até mesmo agressivos, né? Como que é a visão espírita? Infelizmente, alguns pais se desviam da sua meta, né, daquilo que prometeram antes de vir. E, infelizmente, lei de causa e efeito e também o livre-arbítrio. A pessoa pode se desviar do caminho. E, infelizmente, isso pode acontecer. Mas nunca é tarde para que haja um retorno, uma necessidade de continuar. Porque se não for dessa vez, vai ter que voltar e fazer de novo, com certeza. Mas que o filho deve entender que muitas vezes pode ser que o pai se desviou. Mas o amor, ele perdoa, o amor cede e no fim as coisas acabam se acertando. Mas infelizmente, realmente alguns pais se desviam pelo livre-arbítrio e talvez por más atitudes, não é? Somos imperfeitos, falhamos e alguns pais, infelizmente, às vezes se desviam mesmo, né? E a questão também, né, César, que de repente veio um desafeto e a proposta era, vamos nos reconciliar, mas de repente ele não consegue, porque a gente esquece, né? A gente tem o véu de esquecimento, então de repente o pai veio com um desafeto para poder restabelecer, reestruturar, porém deu ruim, né? É como uma prova que a gente tem que passar ou uma expiação. Muitas vezes você não consegue, você repete de ano, você não conseguiu atingir aquele objetivo. Só que vai ter que voltar e começar tudo de novo. Essa é a certeza da doutrina, que ela não pode deixar de acontecer. De uma forma ou de outra, vai acontecer. Repetiu, volta de novo ano que vem, vai ter que fazer outra vez. Talvez nascer de novo. O que vamos fazer? É do livre-arbítrio do homem, né? E a oportunidade que Deus nos dá de uma reparação. De uma reparação. Infelizmente, e de uma não foi nova possível. Tentativa, né? Não foi possível dessa vez, mas vamos continuar. Vamos tentar de novo. Exatamente. Então, César, um padrasto, um tio, um avô, alguém que exerce esse papel de pai, não é o pai biológico, mas ele exerce esse papel de pai. Você entende que ele pode ser considerado como um pai espiritual? Como que você explica essa questão desse vínculo de amor, né? Um amor que, de repente, sobrepõe a responsabilidade de outro, né? Com certeza. A doutrina deixa muito claro que pai é aquele que educa, aquele que cuida. Não importa a consanguinidade, se é hereditariedade, nada disso. Se o pai, um avô, um padrasto, alguém que cuidou com carinho, com o amor daquela pessoa, era considerada pai, sim, né? E é muito bonito esse trabalho dessa pessoa, que ela está tomando uma atitude de tomar a frente de se tornar pai dessa pessoa tão importante. Então, realmente, para a doutrina não existe nada de necessidade, de consanguinidade, nada disso. O importante é a atenção, o carinho e trilhar o caminho dessa pessoa para o bem, né? E esse pai está de parabéns do mesmo jeito, como se fosse o pai biológico mesmo. E qual seria a inspiração de Jesus para os pais, assim, como ele representa essa figura paterna? Jesus, ele é o maior educador de todos os tempos, o maior educador da humanidade, né? Educa com muito amor, com muito carinho, e ele sendo modelo de um pai, né? O pai usando Jesus como modelo, também vai ser um bom educador, porque Jesus, ele dá essa autoridade para o pai ser pai dessa criança e ele apoia com seu amor, com seu carinho. Se você orar para Jesus, ele vai te ajudar a ser um bom pai, que é o maior educador de todos os tempos, Jesus. O maior psicólogo, o maior educador, né? Pai, amigo. Amigo, o nosso irmão mais velho. Guia, né? modelo. Melhor exemplo, referência, né? Não tem dúvida. E como que o Espiritismo pode ajudar os pais a lidarem assim, com todas as dificuldades, os erros, as culpas, tanto dos pais, né, quanto dos filhos? A doutrina, primeiro a gente tem que entender que a doutrina espírita, ela é uma facilitadora, né? Ela é confortadora, né? Então, a doutrina espírita ajuda muito os pais que são espíritas a atenderem melhor seus filhos com empatia, com amor no coração, usando os exemplos de Cristo. Então, a
a doutrina espírita dá muita ferramenta para ser bons pais. Porque você tem livros excelentes sobre educação, sobre como tratar seus filhos e como o filho tratar o pai. Agora, o ponto mais importante de todos é que não é falar para o filho, é o exemplo. Né? O pai sendo um bom pai, sendo participativo, sendo atuante, com muita empatia, conversando muito com o filho, mas tendo uma postura firme como espírita, como um cidadão, né? Logicamente que o filho, né, o fruto nunca cai muito longe da árvore, né? O filho vai ser, porque ele está vendo o exemplo do pai. Não só palavras, o mais importante é o exemplo que o pai dá. E o acolhimento, né? O acolhimento quando o filho erra, né? E o pai, se ele tem se ele tem a doutrina espírita como ferramenta, ele vai saber, olha, vamos aqui refletir a respeito do arrependimento, quais são as consequências do futuro se não houver esse arrependimento, né? Direcionar o filho nessa senda do perdão e do arrependimento. A doutrina espírita, ela dá toda essa estrutura, né? Porque se você é um espírita atuante, você tem o coração mais abrandado, né? E quando o filho erra, e vai errar, porque é natural, né? Está em crescimento, aquele jogo de cintura de saber conversar, de perdoar, de ceder, de ouvir o que está acontecendo e você poder aconselhar com muito amor, sem necessidade de violência, gritaria, tapinha, não precisa de nada disso quando você conversa com amor, com atenção e com respeito. Porque você dá o respeito, você vai receber o respeito da criança também, porque a criança é receptiva. Você dá amor para ela, ela não vai te dar pedra. Não é? Então, a forma como você atua como pai, com a doutrina espírita no coração, colocando Jesus em primeiro lugar, falar, o que Jesus faria nessa hora? Se você perguntar sempre isso, você vai ser um excelente pai. Não é não, Cadu? É a melhor referência, né? O que Jesus faria no meu lugar, né? Nessa situação aqui, né? O que eu faria? Porque muitas vezes, eu como pai, eu criei 2 filhos, um tem 32, o outro tem 31. Meus filhos já são homens, né? Já estão trabalhando e tudo. Mas me lembro muitas vezes dúvidas que eu tinha. Será que eu estou agindo certo num momento difícil? E você como pai, você não quer errar. Mesmo errando, nenhum pai quer errar. Mas erra, somos imperfeitos, não é? Mas muitas vezes, né, na dúvida, eu fazia uma oração. Jesus, me ajude nessa dúvida. O que eu devo fazer? Não é? E nunca dar uma resposta na hora, nunca ser explosivo numa resposta. Pense, reflita e depois haja. Esse é o caminho, é o exemplo que o próprio Jesus nos deu, né? De pensar antes de responder e ter longanimidade, ter paciência, esperar o momento certo de falar, né? E não se alterar, porque esse é o crescimento espiritual nosso, é o autoconhecimento. E se você tem um autoconhecimento bom, você não vai ficar irado. Mesmo num momento difícil, conta até 10, engole, vamos ver agora o que nós vamos fazer. É por aí, viu, Cadu? E quando o pai já se foi, o pai já desencarnou, como que você vê essa questão de manter o laço, né? Esse sentimento de gratidão, essa honra ao pai? Bom, a princípio nós sabemos que o amor não morre, né? Então, se o teu pai já desencarnou, ele está em algum lugar, com certeza. E se você fizer uma oração sincera, ele vai ouvir. Com certeza, a sua energia, quando você manda essa energia de amor, de gratidão, de carinho, será recebida lá. Então, é uma forma de você ter esse elo com o seu pai, né? Porque não importa onde ele esteja, ele também vai continuar te amando e você vai amá-lo também, né? Então, é importante você, talvez, no Dia dos Pais, fazer uma dedicação, uma cartinha, ou talvez uma reunião dedicada, ou talvez no grupo familiar, no dia de fazer a prece, você dedicar essa prece ao seu pai. E é uma homenagem muito interessante, porque vai mostrar a sua gratidão. E gratidão é amor, e isso vai te fazer bem para a sua vida e para a vida dele que está lá. É muito gostoso, né? A gente acreditar e ter a certeza, né? Ter a convicção, não é só um crer, né? Ter a convicção disso, né? Porque eu imagino, meu pai ainda é vivo e eu
tenho essa conexão com ele, e ele mora longe, né? E eu consigo ter essa conexão. Eu fico imaginando, talvez quando ele já passar pro mundo espiritual, a gente continue com essa conexão, né? Cadu, eu tenho meu pai já na vida espiritual há uns 18 anos, que ele já foi para outro lado, né? Mas eu tenho uma afinidade que estou sempre emanando um abraço fraterno a ele, que onde ele esteja, que ele receba muita luz, e sou muito grato em ter dado a vida a mim, e eu tenho esse afeto para com ele. Importante lidar, que é importante a gente salientar, que quando você perde recentemente um pai, você não deve se magoar ou ficar triste querendo que ele não fosse. Isso vai atrapalhar o desenvolvimento dele lá. Vá com amor. Eu estou aqui, eu te amo. Estamos sempre juntos, em coração, em afinidade, em amor, né? Onde quer que o senhor esteja, receba meu abraço fraterno, meu carinho, que eu estou sempre emanando muito amor a ele, e com certeza ele está respondendo, emanando amor para mim também. E a gente carrega, né? Mesmo na questão física, a gente é 50% do pai e 50% da mãe. Sem dúvida. Né? Então, quando o pai é biológico e essa conexão também é boa, né? A gente deve honrar isso. E mesmo quando a conexão não é tão boa, né? A gente precisa também honrar. É importante o que você citou pelo seguinte: eu com meu pai tive uma relação maravilhosa, ele foi um excelente pai, eu só tenho amor e carinho e gratidão a ele. Mas, se ele tivesse sido um mau pai, eu também teria que render homenagens a ele, porque ele me deu a vida. E ele pode ter errado a lei do livre-arbítrio, ele pode ter escorregado, ele pode ter errado o alvo, por assim dizer. E não é por isso que ele deixou de ser meu pai. Não é? Ele pode ter escorregado, mas não é o meu caso, que meu pai foi maravilhoso como pai. Mas aqueles que têm um pai que talvez tenha sido um homem difícil, uma pessoa com o coração mais difícil, não é? Deve ser honrado da mesma forma, porque também ele errou tentando acertar, com certeza. Não é? E ele terá novas oportunidades, com certeza, de se tornar uma pessoa melhor. E aí, aproveitando também esse gancho, né, dessa questão com essa dor do pai ausente. Então, se nós pensarmos em termos de doutrina, o jovem que não conheceu o pai, talvez porque a mãe engravidou e o pai não quis assumir, desapareceu, não sei onde ele está, não sei quem é, né? Como é que eu, jovem, na doutrina espírita, devo pensar? Como que eu devo agir, né? E como que nós podemos orientar esse jovem, talvez, que ainda não está na organização? Eu diria que esse pai, ele te deu a vida. Querendo ou não, ele participou. Talvez ele errou o alvo, porque ele poderia ter sido um bom pai ou ter participado disso. Mas vai saber as dificuldades, as pressões que ele passou na vida, pelo qual ele não pôde honrar isso. Não é? Todos erramos alvo, todos somos imperfeitos. Todos erramos aqui. E este errou mais ainda, não atendendo esse filho, não participando. Porém, ele deu a vida. Então, você jovem tem que perdoá-lo e honrar e orar para ele, para que ele receba luz, para que ele possa se desenvolver e se tornar depois um grande espírito de luz, porque é o final de todos nós. Estamos fadados a sermos espíritos puros. Pode demorar milhares de reencarnações, mas estamos todos nessa escadinha. E com certeza ele, que escorregou, que talvez errou o alvo, ele vai ter uma oportunidade, porque ele não deixou de ser seu pai. Foi ele que te deu a vida e você deve honrá-lo, orar por ele para que ele possa encontrar a luz e seguir o seu caminho. A gente tem que pensar também, né, César, que o ser humano ele pode dar aquilo que ele tem. E às vezes aquele pai ele não conseguiu dar o que a gente tem a expectativa, né? O filho tem a expectativa de receber o melhor daquilo que ele espera que seja uma expressão de amor. E de repente a pessoa ainda não está naquela possibilidade de dar o que a gente espera. Normalmente eu acho que os filhos têm mais expectativa do que o pai pode dar do que realmente o pai tem, né? E aí também ele de repente não recebeu aquilo que o filho está esperando, né?
O filho sempre vai ter expectativa de um ótimo pai. Infelizmente, pode acontecer desse pai estar com uma baixa autoestima, estar com problemas seríssimos emocionais, e se ele não ama nem a mesmo a si próprio, como é que ele vai amar o filho? Por quê? Porque ele está em conflito, ele está inclusive com influências, nós sabemos do quê? Porque o mundo espiritual hoje tem muito bonzinho aqui, mas tem muito ruinzinho aqui também. Essa influência, quando você está numa sintonia difícil, logicamente fica muito mais difícil para ele externar carinho, amor, emoção, sentimento. Às vezes ele até foge, porque se ele não se ama, como é que ele vai amar o próximo? Inclusive seu filho. Então, o filho tem que entender que o pai pode estar numa situação extremamente difícil, e por isso, não por falta de amor, mas muitas vezes por falta ou de uma oportunidade, ou por estar passando por dias extremamente difíceis. E a gente tem que perdoar isso também, porque nós também já passamos por isso, com certeza. Com certeza. E o que você daria de dica assim, para os pais que estão iniciando agora na doutrina espírita, né, que são os pais da primeira viagem, aí, como que a gente pode, né, orientar os filhos na doutrina, como O que eu diria é o seguinte, primeira coisa importantíssima, né, evangelho no lar. É uma coisa que, se você pratica pelo menos uma vez por semana, uma horinha ou meia horinha, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, lê ou talvez qualquer tipo de a Bíblia, qualquer assunto espiritual, vai fazer com que o ambiente da casa se torne um ambiente mais propício para o mundo espiritual, para bons espíritos, para uma energia boa, para uma sintonia boa familiar. Isso é o primeiro caminho. Outra coisa importante é o filho notar a sua preocupação em evoluir, lendo livros, participando de palestras, incentivando o filho a participar do centro, estar junto, prestar atenção. E o filho, o filho é uma esponjinha do pai. Se o pai está lá prestando atenção na palestra, achando aquilo importante, o menino também vai achar aquilo importante, o jovem, né? Ou a menina. Por quê? Porque o pai é o modelo, o exemplo para ele, né? Então, se o pai dá o exemplo de estar sempre no centro, evangelho no lar, incentivando livros, inclusive existem alguns livros espíritas infantis, muito interessante, que o pai pode passar para o filho e ensinar esse jovem, vamos ver uma historinha bíblica aqui, uma historinha bacana e tal, e você incentivar a criança nessa vibe, por assim dizer, né, espiritual, para que ela possa dar frutos no futuro. Eu acho que esse é o principal motivo. Evangelho no lar, participar das reuniões regularmente, para ele notar que isso é uma necessidade importante para o crescimento espiritual, né? E o filho notar que o pai está sempre com o livro na mão, com algum livro do Chico, ou algum livro importante da doutrina, né? Eu acho que é esse o caminho. E também a questão de estar, né, frequentando, ir sempre ao centro, vai trazendo aquela socialização com pessoas na mesma ideia de evolução, de crescimento, autoconhecimento, levar numa evangelização infantil e impor essa responsabilidade de uma maneira amorosa, né? Mas impor assim, olha, você tem a responsabilidade do seu grupo, a evangelização infantil, vamos lá, sua turma está contando com você, né? A gente tem notado que muitos centros antigos, tradicionais, está sempre com pessoas muito mais velhas, né? E poucas crianças participando. Isso é ruim para a nossa doutrina, porque nós temos que renovar, os jovens têm que vir para cá. E o nosso centro aqui está de parabéns, porque já tem o trabalho com os jovens aqui. Isso é importantíssimo, por quê? Porque ele tem que se envolver na sociedade, se sentir bem aqui nas reuniões, não é? E também um trabalho específico para a criança, para que ela se sinta bem aqui. Porque, vamos falar a verdade, né? O menino vem numa palestra pesada aí, ele não vai, o que ele vai trazer, o que ele vai aprender disso? Então ele tem que ter amiguinhos, tem que ter coleguinhas aqui, de uma forma que ele se sinta bem no ambiente espírita, para que a gente possa ir renovando. Esses jovens um dia serão os nossos futuros palestrantes, líderes aqui dentro da organização, não é verdade? E os propagadores da doutrina, né, para ocorrer a evolução, a gente precisa dar um direcionamento para os que vêm depois, né? Entendi. Eles trazem uma bagagem de evolução, porém a gente precisa dar o caminho, né? O norte.
E o Tornar pai mais tem... fácil, né, Cadu? Tornar menos pesado, né? Esse assunto espiritual tem que ser mais leve, mais gostoso. Mais gostoso, para o jovem se sentir bem. E isso. às vezes, talvez, no finalzinho do estudo, ter um salgadinho para ele, um refrigerante. A criança, ela tem que ser agradada para se sentir bem. Né? É importante o centro se preocupar com o crescimento das crianças, se sentirem bem nas casas. Isso. E o que a gente pode fazer no Dia dos Pais para homenagear tanto os pais presentes quanto os desencarnados? Com os pais presentes, o mais legal é você convidar, talvez, se possível, um almoço em homenagem a ele, para ele se sentir prestigiado por ser o seu pai, né? Ou talvez um abraço apertado, fala, pai, obrigado por tudo, obrigado pela minha vida. Dá um abraço apertado nele, né? Conta uma história, vai pescar com ele, brinca, faz a comida que ele mais gosta. Se você não tem condições disso, esteja presente com ele nesse dia. Fala, pai, hoje é dia dos pais, fiz questão de vir visitá-lo, quero passar algumas horas com o senhor. Isso vai confortá-lo como pai, né? E agora, se ele já foi desencarnado, uma oração bem fervorosa, bem sincera, conversando com ele, mandando essa energia de amor, onde quer que ele esteja. Pai, receba meu abraço fraterno, meu carinho e muita luz onde quer que o senhor esteja. Isso já vai fortalecê-lo e ele vai estar muito feliz de receber. Então, o presente, você tomar algum tipo de atitude, um almoço, às vezes uma cartinha, está longe, não vai encontrar, manda uma carta para ele, manda um WhatsApp. Pai, eu te amo, estou feliz de saber que o senhor está bem aí, né? Receba o meu carinho, né? Que eu estou aqui, ó, muito grato pela vida, o senhor que me deu essa vida, parabéns pelo Dia dos Pais. Ai, gratidão, né? Muito obrigada por toda essa riqueza, essa alegria, esse entusiasmo que você traz pra gente. Que bom. Se quiser dar um tchauzinho, últimas considerações para o nosso público, tanto para os pais quanto os filhos, para esse dia importante. Hoje é um dia, essa data, né, é uma data muito importante, o Dia dos Pais, e a gente fica muito feliz de poder discutir um pouquinho esse assunto e trazer a importância dessa data para que os pais se sintam honrados e que os filhos tenham orgulho dos pais, independente de como eles são, porque tudo faz parte de um contexto de Deus maravilhoso, onde Jesus está influenciando diretamente cada um de nós. Se a gente tiver um coração bom, um coração aberto, vai ser um dia muito especial, tanto para os pais como os filhos. Pais, parabéns pelo Dia dos Pais. Muito obrigada, César. Obrigado, Cadu. Obrigado, querida. Te receber aqui é com muita alegria. Gratidão, pessoal, por ficar aqui com a gente e receber toda essa riqueza. E não esquece de mandar para o seu pai esse vídeo, hein? Muito obrigada. Um abração a todos os irmãos da casa Allan Kardec. Fiquei muito feliz de estar aqui. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Gratidão. Fiquei muito honrado. Obrigado. Gratidão.